Fique em pé nesse instante, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do verso 38 ao verso de número 42, amém? O pastor Toninho, hoje ele não veio, que ele foi na colação na formatura da Vivian, né, da sua filha, então ele avisou, por isso que ele não está aqui hoje. Lucas, capítulo número 10, do verso 38 a 42, é uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós, até aqueles que estão iniciando na fé, eu creio que conhecem essa história, e nós temos muito que aprender através dela, apesar de já termos ouvido ministrações, muitas e muitas em cima desse contexto, eu mesmo já ministrei, mas acho que hoje tem uma revelação diferente do que aquilo que a gente já ouviu, amém? Lucas 10, 38 a 42, diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua santa e poderosa palavra nesse instante. Importa que eu diminua e o Senhor cresça, importa que nesse instante a tua palavra seja ministrada ao coração de cada um aqui, faça a morada necessária. Santo Espírito, sou apenas instrumento nas tuas mãos, o teu nome há de ser sempre glorificado e exaltado, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém? Glorificando ao Senhor, poder sentar. Meus irmãos, esse é o momento da semana onde você não precisa ficar preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã, né? Precisa preocupar com o almoço que as mulheres têm que fazer daqui a pouco. É o momento da gente focar, e nada mais sugestivo do que a palavra de hoje: assertividade, ativismo e assim por diante. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida de todos. Marta e Maria e Lázaro era uma família a qual Jesus amava demais, tinha-os como amigos. É isso mesmo, Jesus tinha a amizade deles e prestava muito, tinha muito alegria de ter essa amizade com eles. Tanto é que depois para frente a gente vai ver outro episódio da ressurreição de Lázaro, né? Que Jesus chora naquele momento onde Marta vai falar com Jesus, diz a palavra que Jesus chora. Então a gente sabe que era uma família a qual Jesus tinha um carinho todo especial. E ele estava indo em Betânia e ele foi, a gente não sabe se Marta o convidou para ele ir à casa ou se ele foi até a casa de Marta e Maria. Fato é que ele estava lá dentro. E Marta e Maria, eles ficaram surpreendidos com a visita inesperada de Jesus. Só que não era só Jesus, diz que era Jesus e os seus, no mínimo mais 12, então eram 13. E a gente logo coloca uma situação muito complicada, que a gente já determina quem é a vilã da história e quem é a mocinha da história. Mas se a gente olhar profundamente a história, a gente contextualizar e entrar dentro da história, a gente vai ver que não era uma situação muito confortável para Marta. É ou não é? Então existe esse ativismo de Marta. Mas vamos colocar no lugar de Marta. Você, mulher de casa, hoje tem a facilidade de ter água encanada, não tem? Tem ou não tem? Tem uma pia, tem um fogão, tem gás. Hoje tem até aquelas tecnologias do air fry, né? Tem tantas facilidades. Naquele tempo não tinha nada disso, né? Hoje em dia tem, o Luquinhas gosta muito do iFood, né? Tá com fome, entra lá, pede o iFood, ele chega para você tudo prontinho, você come, assim por diante. Naquele tempo não tinha pia, meus queridos, sabia disso? A água não era encanada,
era só no jaco, tinha que pegar lá no poço. Não tinha geladeira? Tinha geladeira, irmãos? Não tinha nem energia elétrica, não tinha geladeira, meus irmãos. Então a conservação dos alimentos, da carne, era feita através do sal, era salgado, tinha que salgar para fazer o preparo. E me chega 13 homens. Quem já viu o prato de pedreiro aqui? Como é prato de pedreiro? O prato do Davi, né? Teve uma vez que eu levei o Davi no shopping para comer o porquilo, irmão. Rapaz, Deus não me deu discernimento naquela hora. Eu lembro que o prato dele deu uns R$50, meus irmãos. E diz que as pessoas comem pelos olhos, né? E ele colocou uma coalhada lá, falou que aquela coalhada era um prato árabe, que era muito bom comer com a comida. E ele encheu daquilo. Quando ele foi comer e misturar, era mousse de limão. Falei, agora você vai comer com mousse de limão. Você vai comer, porque eu não paguei isso. Fato é, filhos, que nessa situação eram no mínimo 13 homens com fome. E Marta ficou extremamente perturbada na situação. Como fazer comida para tanta gente em tão pouco tempo? E é o mestre que está aí, não é qualquer pessoa, é o mestre que está. E ela agoniada lá na cozinha, falando com as servas e perguntando de Maria, e nada de Maria vinha, Maria, e nada de Maria vinha, aquela situação, e ela aflita, até que ela vai interpelar Jesus e assim por diante. Existe um ativismo na vida de Marta, e a gente nos colocamos no lugar dela, porque muitos de nós faríamos a mesma coisa. É ou não é? A gente critica, a gente fala, taca a pedra hoje, porque não é a gente. Mas fato é que eu e você, nós ficaríamos agoniados também. Será que a casa está limpa? Acho que uma das piores coisas que tem na vida de uma mulher é receber visita sem avisá-la antes, não é isso? E a casa está de perna para o ar. E quando tem filhos, então, meu Jesus, não é? Você limpa, dali meia hora está tudo sujo de novo. Louça de casa é um negócio perturbador, filho. Você lavou tudo, daqui a pouco você tem que lavar tudo de novo. Só que Marta, ela tinha a sua excessividade, ela tinha o seu ativismo. E tem muita gente, nós somos assim também. Tem mulher que não suporta ver louça parada. E é óbvio que é melhor você ter uma mulher extremamente limpa do que ter uma mulher que não tem zelo pela casa. Mas existe, meus irmãos, uma temperança para isso, existe uma medida para isso. Tem mulher que não pode acordar na madrugada, se tiver 2 copos sujos na pia, ela perde o sono para lavar os 2, porque não pode amanhecer com os 2 pratos, nem os 2 copos sujos. Eu conheci uma pessoa que ela era tão apegada à limpeza, que ela queria limpar até as tomadas. E ela foi lavar o banheiro, e ela queria limpar a tomada direitinho. A esperta colocou os 2 dedos e tacou água. Tomou um choque, meus queridos. O ativismo é um negócio muito complicado. E certamente Marta, ela era sanguínea. Então ela queria fazer tudo. De tudo e do jeito dela. Não é assim conosco também, meus queridos? Muitas vezes tem que ser do nosso jeito. E aí a gente quer fazer tudo porque ninguém faz como nós fazemos. E a gente fica envolvido de tantas e tantas tarefas que a gente não tem tempo para nada. Porque tudo nos afadiga. Estamos sempre cansados. Você já reparou que quando você encontra numa roda de amigos ou de uma pessoa que você quer puxar a conversa, tem 2 assuntos que são primordiais. Primeiro é o tempo, que calor que está, não é? É um calor terrível. Ou estou cansado, não é assim? A gente vive cansado. Só que o ativista, aquele que quer fazer tudo, que é sanguíneo, ele está sempre cansado porque ele está sempre fazendo alguma coisa. Às vezes entra em pânico com muitas tarefas, não consegue raciocinar direito. Quando tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, não consegue ser paliativo, né? ser organizado. Não. Tenta ser organizado, mas se torna uma pessoa extremamente
rude às vezes quando vê aquela situação e não pode se resolver no instante que deseja. E quando o outro faz, ele nunca faz do jeito que tem que ser feito. Então sempre critica todo mundo e assim por diante. E um grande problema que havia aqui na nossa querida irmã Marta, que há em nós também, é essa autovitimização da situação. Porque Marta, ela não só estava fazendo as coisas, e não é errado, veja bem, alguém tem que fazer, meus queridos, né? Não adianta todo mundo estar lá no pé de Jesus e a comida não sai, e assim por diante. O problema para Jesus não foi Marta estar fazendo as coisas. Eu acho que aonde Marta pisou na bola foi nessa autovitimização. Verifica o verso de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Jesus está na sua homilia, explicando, falando das suas maravilhas para aquelas pessoas, e lá estava Maria, quietinha. Maria não podia nem estar ali, meu irmão. Naquele contexto cultural, a mulher não tinha autoridade para ficar ouvindo um mestre, e ela estava ali na espreita, e Marta estava naquela situação. Ela se indignou e ela interpelou Jesus: ó Senhor, não importa, o senhor não está vendo nada diferente não? Está aí Maria, que nem é para estar aí, não está me ajudando, dá ordem aí, faz alguma coisa, aí ela tem que me ajudar. Quantas vezes nós interpelamos Jesus? Senhor, estou servindo ao Senhor há tanto tempo, eu não aguento mais essa situação, o Senhor resolve logo de uma vez, senão eu paro de servir ao Senhor. Quantas vezes a gente interpela Jesus, falando para Jesus como tem que ser feito? Você já reparou isso? Senhor, salva meu pai, mas salva assim, desse jeito, e a gente vai dando as formas, e vamos dando dica para Deus como tem que ser a situação. Senhor, eu quero um emprego, e não é errado a gente orar pedindo tal emprego, mas tem um limite para isso, meus irmãos, tem um limite para isso. A gente exige aquilo que é injusto. Senhor, eu quero ser juiz. Você sabe o que tem que fazer para ser juiz? Tem que estudar muito, meus irmãos, tem que ser advogado, passar em concurso, não é isso, irmão Marcelo? Depois tem que ter indicação de outros juízes, passa numa banca, depois passa em outro curso, e é uma labuta. Aí quando vê uma pessoa como juiz, não é nem servo de Deus, e aí, eu aqui, e aí a gente vai interpelando Deus. Quantas pessoas estão desviadas da fé, pelo fato que Deus não fez aquilo que a pessoa queria? Mas porque se desviou do caminho? Porque eu pedi tanto para Deus não levar o meu pai, mas seu pai tinha 95 anos, mas podia ficar mais uns 10, mas levou alguém muito cedo. Filho, se a gente ficar se lamentando, se auto-vitimizando pelas situações que aconteceram na nossa vida, que não foi do nosso agrado, a gente não vive. E Marta, ela não estava vivendo o momento, ela estava preocupada com tanta coisa, e nada mais, nada menos que quem estava na sala dela era o Senhor dos céus e terra, era o Senhor Jesus Cristo que estava lá. Afazeres, meu irmão, tem todo dia, tem ou não tem? Tem ou não tem, meu irmão? Não tem que trabalhar todo dia? Trabalha todo dia, limpar a casa todo dia, ir para a escola todo dia, estudar todo dia. Aí quando acaba o dia, tem o outro dia que tem que fazer a mesma coisa. Agora veja bem, se você sabe que Jesus vai na sua casa, você recebe a notícia, Jesus está vindo aí. Meus queridos, e Marta, ela tentou fazer o melhor dela, mas ela pisou na bola, quando ela não só se auto-vitimizou na situação, como criticou que ela estava fazendo e a outra não estava. Quantas vezes eu e você, a gente se gaba, que a gente está fazendo, o irmãozinho não está fazendo nada. Quantas vezes, meus queridos, a gente está naquele ativismo, principalmente ativismo religioso, porque ativismo não é só religioso, tem um ativismo social, esse ativismo no trabalho e assim por diante,
Mas olhando para a nossa seara, esse ativismo religioso é um problema sério, a religiosidade é um problema sério, que tudo que a gente faz muitas vezes murmurando, reclamando, falando mal, porque o outro não fez e o outro não. A partir do momento, filhos, que eu e você começa a fazer essa contabilidade para com Deus, que eu faço mais do que o outro, então eu mereço mais do que o outro, e o outro não merece nada. A minha relação para com Deus é uma relação de troca, não é uma relação de amor. E Jesus foi muito severo nisso, meus queridos. Marta podia estar fazendo as coisas lá e ouvindo, né? Está mexendo lá na cozinha, está ajudando a serva, assim por diante, está ouvindo o mestre. Não, mas ela ficou tão perturbada na situação que ela se sentiu indignada por ela estar fazendo tanta coisa. E a Maria, ela estava lá ouvindo o mestre. Meus irmãos, tudo que eu e você, que nós fazemos para o reino de Deus, quando eu falo reino de Deus, não é só aqui na casa de oração, é na nossa vida, nesse trabalho poemênico, com os doentes, esse conselho, essa ajuda, essa compaixão, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Jesus não precisa nos pagar nada, o preço já foi pago, nós somos um eterno devedor de Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que nós vamos falar um para o outro quando chegarmos na eternidade? Nós estaremos olhando atônitos, tamanha glória, e falando: Senhor, eu poderia ter feito mais. Agora, a gente não pode usar o ativismo religioso para querer impor a Deus os favores dele para a nossa vida. A gente não pode usar o ativismo religioso e abandonar a nossa família. Está cheio de missionárias, pastoras, homens de Deus, que estão enfurnados dentro de igrejas de segunda a domingo e abandonaram os seus filhos em vossas casas. Se você for hoje no presídio, for na Fundação Casa, está cheio de José, de Marcos, de Mateus. Sabe por quê? Porque não deram a atenção necessária à família que devia, porque estava enfurnada dentro da igreja. Meus irmãos, a Igreja Avivamento em Cristo, a gente tem uma norma, que feriado a gente não tem atividade nenhuma, raríssimas vezes. Vocês já repararam isso? Porque eu já fui de uma comunidade, eu, Jones, Gil e companhia, que toda vez que tinha um feriado prolongado, tinha uma atividade. Teve uma vez que o Johnny ficou das 8 da manhã até as 7 da noite. E quando ele foi ter a oportunidade de dar uma saudação, não teve tempo. Loucura, loucura. Sabe o que aconteceu com esse ministério? Acabou, não tem mais ministério. Estão numa garagem em tal lugar que acabou. Por quê? Porque esse ativismo religioso mata a pessoa. Se torna um jugo cultuar a Deus, se torna um jugo estar na casa do Pai. Agora aqui na igreja nós temos atividades, meus queridos, light, é isso mesmo. Eu só não compreendo a pessoa faltar domingo pela manhã, não entra na minha cabeça isso, a não ser que a pessoa está viajando, tem um trabalho realmente que não tem como ela vir, mas fora isso, meus queridos, não tem o porquê faltar. Ah, pastor, não é porque eu não venho que no culto de domingo de manhã é que eu tô sem Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas se tem um termômetro que mede a fé e a espiritualidade de cada um, é o domingo pela manhã. Porque se no domingo pela manhã a pessoa não vem, é sinal que a situação está feia. Agora, também o outro lado da moeda, por tanto fazer, não demonstra necessariamente que eu estou bem com Deus. Eu posso estar fazendo 1 milhão de coisas aqui na igreja e estar longe de Deus. Sabia disso? Sabe quando você nota que você está longe de Deus? E está fazendo tanta coisa e não está fazendo no fim nada produtivo? É quando termina um culto, você fez tanta coisa e pergunta o que foi pregado, você não sabe nem que foi o versículo que foi falado. A palavra, ela tem poder de mudar, de limpar, de transformar, gente. Essa é a verdadeira profecia de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra nos alimenta, filhos. Ministrações como essa, antes de alimentar a tua vida, alimenta a minha vida. E eu tenho que tomar essa palavra como verdade para a minha vida e mudar o que tem que mudar. Se eu não me alimentar e se eu deixar passar, como Marta estava passando, eu não consigo ser tratado por Deus.
Tem uma frase, estudando uma frase do Caio Fábio sobre ativismo religioso, que eu achei fantástico. Olha o que ele diz. Isso ele escreveu há 10 anos atrás. Assim, nessa época de célula G12, de ativismo imenso, de hiperocupação dos crentes e de cobrança de ativismo como devoção e obediência a Deus, realidades como o amor, misericórdia, bondade, longanimidade, paz, mansidão, alegria e domínio próprio passaram a ser besteiras e poesia sem importância. O que ele está querendo dizer com isso, meus irmãos? Esse ativismo, essa religiosidade faz a gente estar em evangelismo, faz a gente estar ajudando lá na cozinha, na cantina, está ajudando como obreiro, fazendo de tudo. Mas nós estamos se esquecendo o principal, que é o amor, a misericórdia, a compaixão e a fé. O verdadeiro servo de Deus não demonstra suas habilidades somente aqui na igreja, é na vida, é no dia a dia, é estando, é indo, entrando em tal lugar, é manifestando que nós somos de Cristo pelos frutos. Será que é difícil entender isso? Às vezes a pessoa não tem nenhum cargo na igreja, mas ela é um príncipe, uma princesa para o reino, porque aonde vai, fala do amor de Cristo, manifesta a glória do Senhor. Simples desse jeito. E nós temos o outro lado, a assertividade de quem? De Maria. Quem quer saber sobre a assertividade de Maria, meu irmão? Bom, Maria sabe das suas obrigações. Ela não é uma qualquer, ela sabe. Ela tem discernimento do que é prioridade para a vida dela. E naquele momento a prioridade era ouvir o mestre. Meus irmãos, nós temos que ter prioridades em nossa vida. A principal prioridade que nós temos que ter em nossa vida é a nossa vida espiritual. Porque se a vida espiritual vai tudo bem, tudo vai muito bem. Se a vida espiritual está bem, mesmo que nós estejamos passando por problemas dificílimos, se está firme na rocha. E mas como faz para ter uma vida espiritual? É tendo prioridade, meus queridos. É tendo uma vida de oração. E oração não é só aquela que você ajoelha no seu quarto, é oração o dia inteiro a Deus. É conversando com o Senhor o dia inteiro. É lendo a palavra o dia inteiro. Como assim? Eu ando muito de carro, então o que eu faço com o meu tempo de carro? Eu estou ouvindo ministração, estou ouvindo a palavra. Não que eu não ouça notícia, ouça música, não tem problema, mas usar esse tempo de uma forma assertiva é primordial para o nosso crescimento. Quanto tempo a gente perde, filhos? Eu fiz algo que foi revolucionário na minha vida esses dias aí, esses tempos atrás. O meu celular, ele vai tendo coisas lá dentro, ele vai parando com tudo, né? Ele vai se enchendo assim, e ele vai travando, e fala para você liberar espaço. E aí eu vi lá na parte lá dos ajustes, que o Facebook, ele, pelo menos 20% lá do que tinha lá dentro, era correspondente ao Facebook. O que eu fiz? Deletei o Facebook. Pronto, deletei o Facebook lá no celular. Eu vou deletar, né, para ter um pouquinho mais de espaço, depois eu coloco de novo. Meu irmão, não senti falta. Sabe por quê? Porque eu estava vendo que o Facebook estava tomando muito meu tempo. Toma cuidado, filhos. Satanás, ele é estrategista ao máximo. E ele vai querer tomar o seu tempo de tudo quanto é jeito. Não estou falando que é errado ter Facebook, não é errado ter celular, não é nada disso que eu estou falando. O problema é o tempo que a gente emprega em cima disso. E o tempo que a gente deixa de crescer espiritualmente, porque o tempo que nós poderíamos estar lendo um livro, a gente está vendo a vida do outro. E você já reparou, você entra no Facebook para ver uma coisa, você vê uma coisa? Você vê 10 coisas, 20 coisas, 30 coisas, 40 coisas. Quando você vê, você passou 1, 2 horas. O WhatsApp, filhos, presta atenção, quando a pessoa manda mensagem para ti, e você não pode responder, você não tem obrigação de responder na hora. Separa um momento, uma hora, que, essa é uma hora de eu responder o WhatsApp, e separa essa hora para responder.
Aqui o outro vai pensar. O grande problema nosso é que a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar. A gente não está nem preocupado com o que Deus vai pensar da gente. Não é uma loucura isso? A gente se preocupamos muito mais com o outro do que com Deus vai achar de nós. Quer ter uma vida espiritual ativa? Reserve tempo para Deus. Reserve tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Meu irmão, era Jesus que estava ali. Não era nada mais, nada menos do que Jesus. Veja comigo, estou terminando. Olha aqui, Jesus fala para Maria, para Marta, que serve muito bem para nós. Verso 41 e verso 42. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Toda vez que Jesus ele fala duplamente no início de uma frase, é que ele quer que a pessoa tenha muita atenção. Em verdade vos digo, Marta, Marta, está muito afadigada, Marta, está muito preocupada. Quantas Martas que existe aqui nessa manhã? E Deus está falando para a gente: Marta, Marta, porque está tão afadigada, está tão preocupado, está tão ansioso, fique em paz. Você já reparou que nós nos preocupamos com tantas coisas que nem acontecer vai? Já reparou isso? A gente fica tão preocupado com uma situação que pode ser que tenha ocorrido ou vai acontecer e nunca acontece. E aí quando passa aquela situação, a gente fala: poxa, como eu fui, tolo, como eu fui tola. Mas Maria, meus irmãos, ela passou em cima de preconceitos, em cima de uma situação, e ela escolheu a melhor parte. Foi isso que Jesus falou: filhos, para Jesus não é a quantidade, é a qualidade. Sabia disso? Não é o quanto você faz, é como você faz. É essa a diferença. Não é o quanto você faz no reino, é como você faz. É a assertividade. Eu tenho me preocupado muito com isso, meus irmãos. Em saber organizar o meu tempo, organizar a minha vida, organizar os meus afazeres e organizar a minha fé. Às vezes, filho, a gente está tão preocupado com a vida do outro, se esquece da nossa vida. Existiu, um economista italiano chamado Valfredo Pareto, e ele fez e Joseph Mason, um negociante, um cara que entendia demais de negócios, usou esse ensino de Valfredo aos seus negócios. E o princípio de Pareto era o seguinte: ele, como economista da Itália, ele verificou que 80% de toda a riqueza da Itália correspondia a 20% das pessoas. 20% das pessoas tinham quase 80% de toda a totalidade das terras ali da Itália. É assustador isso. 3% das 97% da riqueza do mundo está em poder de 3% da população mundial. O que ele quer dizer? Isso pode ser aplicado à administração, pode ser aplicado à nossa vida, assim por diante, a empresas. 80% do faturamento de uma empresa corresponde a 20% dos clientes. E é assustador de saber que 80% dos efeitos da nossa vida corresponde a 20% do que nós fazemos. 80% do que a gente faz não serve para nada. 20% que a gente faz é que vai ter as causas corretas para a nossa vida.
Isso é assustador. De saber que a gente perde 80% do nosso tempo. E se a gente focar nos 20% que é necessário, a nossa vida vai muito bem, nós teremos muitos progressos. Sabia disso? É uma empresa. Uma empresa, ela tem um faturamento de 100%, mas 80% do faturamento corresponde a 20% dos clientes. Então eu, como diretor comercial, onde eu tenho que focar? Em quem eu tenho que focar? Nos pequenininhos ou naqueles que trazem o maior faturamento? É questão de administração. A nossa vida tem que ser uma administração. Verifica quais são os seus roubadores de tempo. Verifica em meio ao seu redor o que está te roubando a sua vida. E foca naquilo que dá fruto. Foca na sua vida, naquilo que vai dar certo. Tu é músico, vai focar naquilo que você vai crescer na graça, no conhecimento, no ensino, de aprender um pouco mais, dentro do reino de Deus. Não vai ficar vendo Netflix, vai ficar vendo, não é errado ver Netflix que eu vejo, mas assim, não vai perder seu tempo naquilo que não vai lhe acrescentar nada para isso. Tem o ministério pastoral da palavra, o que você tem que fazer? Vai ficar lendo a Veja? Não. Vai ler a palavra de Deus, vai ler literaturas pertinentes ao teu pastorado. Foca, filho, seja assertivo. Você vai ver como a sua vida vai dar certo. Tem pessoas que são que nem o Buddy, né? Correndo atrás do rabo, assim, ó. Não sai do lugar. Tem pessoas que não saem do lugar. Por que não saem do lugar? Porque não são assertivos. E sabe o que é o mais intrigante? Que a gente sabe onde nós temos que focar nesses 20%. É ou não é? Às vezes você passa o dia inteiro, no final do dia você fala assim: o que eu fiz no meu dia? Eu não fiz nada. Eu perdi o tempo. Às vezes, meus 20% é você estar cuidando da tua família, cuidando dos teus filhos. Na praia lá, eu entrei muito com o Isaac, né, na água. E a alegria deles é eu estar na água com eles, né? E eu, com o Isaaczinho, a gente pulando as ondas lá, e tinha umas ondas grandes. E aí ele começou a falar: pai, isso é um tsunami. Eu, tsunami. Ia. Aí a gente apelidou, que as ondas menorzinhas eram tissu, as médias eram tissu-sussu e a outra era tsunami. Rapaz, teve uma tsunami que pegou a gente, que fez um rolo na gente lá. Rapaz, aqueles 20% de prioridade na minha vida naquele momento era estar lá no tsunami junto com o Isaac. É questão de prioridade, filho. A gente tem que ter prioridade na nossa vida. A gente tem que saber, a gente está perdendo tempo. A gente já perde tanto tempo, filho, que a gente vê. Teve um caso que eu vi esses dias lá numa reportagem. É de um grande, se não me engano é médico. Acho que é médico, enfim. Médico ou acionista de algum lugar, enfim. É um senhor com quase 80 anos que ele tinha mais de 40 milhões de reais aplicados. 40 milhões de reais aplicados. Aí ele casou com uma novinha. Em 5 anos a mulher tomou tudo dele. Tudo. Ela era de um centro de Umbanda e ela fazia oferta para Exu e Iemanjá e fulano e Beltrano com dinheiro do marido. Quando ela fez o senhor se afastar de todos os filhos, e quando os filhos acionaram na justiça e foram ver, ela já tinha acabado com tudo. Que adiantou esse senhorzinho trabalhar a vida inteira e ter os seus 40 milhões? Hoje vive com 10 mil reais, quando a grande parte é para pagar os tratamentos de saúde dele. Perdeu tudo. Filho, a nossa vida tem prioridades que são inegociáveis. Nós temos que ser Maria. Mais vale, filhos, ouvir a voz de Deus e tomar o rumo certo de ficar correndo em torno de si. O reino de Deus é um reino correto, é um reino justo, é um reino assertivo. Meus filhos, a gente trabalha menos e ganha mais. A gente faz menos para o reino com maior amplitude, com maior eficácia, quando a gente confia em Deus, quando o nosso coração está no reino, quando nós somos assertivos. Amém? Se coloque em pé nesse instante.
Eu tenho aprendido, filhos, a delegar. Sabe o que é delegar? É pedir para os outros se ajudar. Tente isso na sua vida. Você não é o super-homem nem a super-mulher. Você pifa. Sabe que você pifa? A gente pifa. Seja assertivo naquilo que você vai fazer. E aquilo que você vai fazer para o reino de Deus, aquilo que você vai fazer aqui para a casa de oração, não queira fazer 1 milhão de coisas. Faça uma coisa bem feita. Ainda para os solteiros, aqui, eu acho que eles têm que se realmente fazer muita coisa aqui na igreja. Mas a partir do momento que é uma pessoa casada, tem que tomar cuidado. Ah, pastor, já que o senhor falou isso, agora eu ia uma vez só por mês. Bom, aí é uma relação não muito certa com Deus. Mas vamos deixar de ser Marta e sejamos Maria aqui nessa manhã. Vamos confiar mais em Deus. Ah, mas tem que trabalhar demais para ter. Calma, Deus está no controle de tudo. Ah, mas se eu não fizer, outro não faz, e aí como vai ser? Deus está no controle de tudo. Experimenta deixar para o outro fazer, para você ver como vai te aliviar. Experimenta confiar em Deus. Feche seus olhos. Eterno Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu creio que entrou em cada coraçãozinho aqui e fez morada. Que essa palavra possa fazer a morada necessária, que nós sejamos como Maria, que nós venhamos escolher a melhor parte. E diz a tua palavra, e o Senhor Jesus falou, que de nós não será tirado esta palavra, essa melhor parte. Então, Senhor, que nós aprendemos que confiar em Ti, entregar a vida a Ti, sem andar angustiado, sem andar preocupado ao extremo, é maturidade espiritual, é a certeza que Tu estás no controle de tudo. Que esse espírito que Maria teve esteja sobre nós, que não venhamos estar afadigados e preocupados com tudo, mas antes jogar nos Teus braços, Senhor, lançar nos Teus braços, pegar o Teu fardo que é leve e deixar o nosso fardo pesado. Que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar, meus filhos. Glória a Deus.